Eu vou ler. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vangloria, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante dessa passagem, onde Paulo escreveu ali aquela igreja de Gálatas, para aqueles irmãos, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essa é uma mensagem importante para as pessoas, ou seja, para nós. Amém? Porque às vezes a nossa carne, ela quer prevalecer mais do que o Espírito de Deus em nossa vida. Aonde o Espírito de Deus tem que estar mais forte em nós, para que nós não venhamos ser dominados pela nossa carne, sim pelo Espírito de Deus. Amém? E aqui diz o texto: digo, porém, andai em espírito. Ou seja, Paulo estava alertando aquelas pessoas, aqueles irmãos, para que eles viessem andar em espírito. Aqui está se referindo ao Espírito de Deus. E não cumprirei a concupiscência da carne. Ou seja, aquela pessoa que anda em espírito não vai fazer a vontade da carne, a concupiscência da carne. A carne só quer levar o homem para o mal. O que é essa carne? É a nossa velha natureza, não é? A nossa velha natureza, do velho homem, da velha mulher, não é? A nossa vontade própria para as coisas erradas. Então, que a gente nunca venha deixar o nosso eu nos dominar, mas o Espírito de Deus na nossa vida. Que a gente venha ter este controle da nossa vida pelo Espírito de Deus, não pela carne. Amém? Não fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne, ela cobiça contra o Espírito. Aqui está se referindo ao Espírito de Deus. Está em letra maiúscula. E o Espírito contra a carne. E o Espírito também, ele luta contra a carne. Ou seja, é uma luta que temos todos os dias, da nossa carne contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a nossa carne. Então a nossa maior luta é contra nós mesmos. Analisando bem esse texto aqui, muitos acham que a nossa maior luta é contra o diabo. Muitos têm Satanás como o seu pior adversário, o seu maior adversário. Ele é sim, mas não comparado à nossa carne. A nossa carne, ela é mais perigosa do que o próprio Satanás, porque se a pessoa der lugar à carne, o inimigo ali entra para destruir a pessoa. Então a tua carne tem que estar crucificada ou amortecida, né, para que ela não venha reinar, para que ela não venha prevalecer, mas que o Espírito de Deus prevaleça na tua vida. Quem tem Jesus, quem aceitou Jesus e busca o Senhor pela palavra, em oração, em jejum, congregando, ele está forte espiritualmente. Ele tem Deus, ele tem o Espírito de Deus na vida dele, que não vai deixar ele pecar, né? Ou ele correr perigo, ou o perigo vir até ele para destruir, porque o Espírito de Deus, ele alerta, né? Quando vem o perigo, quando o perigo se aproxima. Amém? É tipo sinal de trânsito. Quando está vermelho, já está no perigo. Aí vem o amarelo, né? Ali já avisando que está chegando o vermelho. Aí vem o que? O verde, né? O verde já está para passar, né? Então o Espírito de Deus, ele alerta. Esse amarelo já está alertando, né? A pessoa fica querendo passar, vamos dizer, ali numa faixa pedestre,
aí já chega no amarelo, né? Está alertando que vai vir o vermelho, que é o perigo, que a pessoa não pode passar, né? Aí depois vem o verde, que está liberado. O verde está liberado para o carro passar, não é isso? Quando está no vermelho, que a pessoa pode passar a faixa. Ou seja, esse vermelho está ali simbolizando o perigo que as pessoas estão passando. Se o carro passar, vai ter um acidente, não é isso? Está ali alertando já, dizendo que está em perigo. Então, irmãos, o Espírito de Deus, ele também nos avisa. Quando o perigo está chegando, a gente sente, né, que o perigo está vindo. Aí nessa hora que entra a nossa defesa, que é o jejum, que é a oração, a leitura da palavra, né? Não, eu preciso de Deus, eu não vou deixar o inimigo, minha carne prevalecer, o inimigo me derribar, o inimigo me destruir. Você vai para a palavra, se fortalecer em Deus, no Espírito de Deus. Aí o Espírito de Deus fica mais forte na tua vida, né? Ou na nossa vida, e a gente vence o inimigo. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Aquele que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. E aqui fala das obras da carne, onde nós já lemos tudo isso. E as pessoas que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, serão excluídas do reino de Deus, né? E aqui fala do Espírito de Deus na nossa vida, ou seja, dos frutos do Espírito. O que é os frutos do Espírito? Mas o fruto do Espírito é caridade, que quer dizer bondade, gozo quer dizer alegria, aí vem a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Então tudo, essas palavras aqui, ela tem um significado. Longanimidade, né? Ser uma pessoa longânime. E aqui fala benignidade, pessoa boa, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança quer dizer domínio próprio, em outras traduções, amém? Você ter o domínio, até mesmo para entregar uma mensagem de Deus, você tem que pedir o domínio. Tudo na nossa vida precisa do domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, né, ela fica um pouco ali desorientada, né? Ela atrapalha. Então ela tem que pedir o domínio próprio. Vamos nos referir assim à igreja. Quando tem assim os mistérios, que tem a revelação, a profecia, está tendo culto ali, a pessoa está dirigindo, ainda não é a vez da pessoa, a pessoa está ali, tem uma revelação, aí interrompe logo: pastor, eu tenho que entregar aqui esta visão. Aí vai na frente de novo. Não, tem que esperar a vez dela, quando ela tiver a oportunidade, ou quando terminar ela pedir, né, entregar o que ela viu para orar pela pessoa, mas não está interrompendo toda hora. É falta de domínio próprio. Amém, irmãos? Tudo tem que ter o momento, a hora certa, para não interromper. Então aqui é uma palavra do Senhor para nós, amém? E quanto às coisas do Espírito, não há lei, quanto aos frutos do Espírito, amém? E aqui fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se a gente vive no Espírito, vamos andar no Espírito, não na carne, amém? Não na carne, mas sim no Espírito. Aqui está falando: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias. Pessoas que vivem se gloriando, né? Não sejais cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros. A gente também não pode estar irritando aos outros, né? Está irritando outras pessoas, invejando-nos uns aos outros. Nem tem inveja. Inveja é obra da carne. A gente não pode ter inveja de ninguém. A gente vai admirar a pessoa, a gente vai se alegrar com a vitória daquele irmão, daquela irmã, de ver aquela pessoa bem, aquele irmão bem. Você vai se alegrar. Não tem inveja, que a inveja é coisa ruim, né? A inveja destrói tanto aquela pessoa que você está tendo inveja, como a si mesmo. A inveja destrói. Mas aqui fala sobre o fruto do Espírito, né? Quem tem o fruto do Espírito, ele não tem inveja, né? Quem tem o fruto do Espírito, ele tem paz, tem alegria, uma pessoa diferente. Então nós temos que buscar e deixar as velhas obras, as velhas práticas, as obras da carne. Aqui é só um alerta para nós, é uma palavra de Deus para nós. Deixar, que isso nós temos que deixar todos os dias da nossa vida. Essas obras da carne, você sabia? Nós somos feitos de carne. Você se beliscar e você vai sentir a dor. É a carne que dói. Então a gente tem que crucificar esta carne. Se alguém vir nos ofender, a gente quer revidar, não é isso? Tudo já é obra da carne.
quando a gente quer já vir contra outra pessoa, contra o irmão. Então a gente tem que saber perdoar. Ah, meu irmão, para a gente viver aqui, o fruto do Espírito é muita coisa na nossa vida, é renúncia mesmo. Mas em troca de tudo isso aqui, nós vamos ser santos, nos santificar. As pessoas vão ver que nós somos diferentes, que nós temos Deus na nossa vida, que Deus realmente está em nós, o Espírito de Deus, quando a gente crucifica a carne e deixa o Espírito prevalecer na nossa vida.